Olá, seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje a nossa convidada é Lucinéia Zanin. Ela que é contadora, mas atualmente ela está atuando na área de mentoria financeira para mulheres. Lucinéia, obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até os nossos estúdios. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, pelo convite para estar aqui divulgando a educação financeira para as mulheres, E é exclusivo para mulheres, assim ou não? Olha, o meu foco eu tenho direcionado principalmente para as mulheres, No início eu tinha deixado mais aberto, inclusive atendi já alguns homens, mas o meu foco principal é mulheres. Eu tenho me aprofundado nesse lado, assim. Uhum. E como que começou esse interesse, assim, de atuar nessa área de mentoria financeira para mulheres? Conte-nos um pouco a tua história. Você sempre foi aqui de Pato Branco? Sim, eu nasci, cresci, estudei, fiz faculdade tudo aqui, Então, eu sou formada em Ciências Contábeis e eu nunca atuei como contadora em si. Eu sempre trabalhei na empresa da família, E sempre no financeiro da empresa da família. Então, mais de 20 anos eu atuei dentro de um financeiro em que você organiza, faz os checklists, todo esse lado, assim... a burocracia, a conciliação bancária e tal. Então, tudo isso era uma rotina minha diária. E aí, eu estava um pouco cansada de ficar, assim, dentro de quatro paredes, Que o financeiro é uma profissão, assim, que você fica, às vezes, bastante sozinha, bastante solitária, assim. E aí, como eu gostava disso, eu já fazia investimentos na Bolsa de Valores desde 2017, surgiu a formação em educação financeira. E aí eu falei assim, nossa, é uma forma talvez de eu contribuir aí e mudar um pouco de ares, E aí fui fazer a formação final de 2020, eu comecei a fazer essa formação. E aí, desde então, não parei com os cursos na área, assim, justamente para você. Como eu sabia para mim, mas eu queria uma didática para poder ensinar as outras pessoas aquilo que eu já vivenciava no meu dia a dia. Porque ali em 2020 que também começou a pandemia, Você acha que isso também influenciou você? Porque é totalmente online. É online que você faz ou online. Você faz presencial também? Já fiz presencial, só que daí limita para a cidade de Pato Branco. Já fiz presencial. Se a pessoa quiser, e for daqui, posso fazer também. Mas eu direciono principalmente para o online. E como que funciona assim? Porque a gente sabe que eu acredito que quase 80% das mulheres têm problema financeiro, Porque a mulher usa mais, acho que o psicológico, Atua como as compras, ela não sabe um pouco governar o próprio dinheiro, É mais difícil para a mulher do que para os homens ter educação financeira? Eu diria que não é que é mais difícil, mas quando a gente estuda a história da mulher, aí faz muito sentido o porquê que realmente a mulher tem mais dificuldade de lidar com o dinheiro. Por isso que eu busquei me aperfeiçoar e me aprofundar com relação a isso. Porque se a gente for ver, a relação da mulher com o dinheiro, ela é muito recente. O homem, desde sempre, lidou com o dinheiro. A mulher... Desde uma faculdade, ela só pôde fazer faculdade a partir de 1870. Só que ela não podia trabalhar. Até 1962, a mulher não podia trabalhar fora, somente se o marido autorizasse. Então, como que ela ia ter dinheiro? Ela não gerava dinheiro. Então, a história da mulher já começa a dificultar aí, É bem recente o nosso contato com o dinheiro, com o fazer o nosso dinheiro e ter ele sob o nosso controle. Gerenciar, Porque a gente já nasceu para gerenciar a casa, O homem que veio com esse instinto de prover, E a gente não sabe, porque até esses dias eu estava assistindo um programa de educação financeira e a mulher, eles dividiam as contas iguais, assim, mas o homem ganhava 3 vezes mais, então também não é justo. Não. Então, a importância de uma educadora financeira para dizer, ela falava, não, mas eu não quero que ele me banque. Mas não é o bancar, É a proporção, Porque a educação é de você saber ter um aconselhamento. Como que funciona o aconselhamento? Nas minhas mentorias, eu formatei 2 mentorias até então, E atendo individualmente, uma voltada mais para aprender esse primeiro passo de organizar e planejar com o dinheiro. E aí tem uma outra que é para aprender a investir.
porque até para isso a gente carece de referências de mulheres que falem sobre dinheiro, de mulheres que façam investimento e que tenham, né, para você tomar como base, porque senão você vai tomar como referência um homem. E um homem e uma mulher tem muita diferença na forma de ser, na forma de pensar, na forma de agir. E como eu fazer isso de uma forma mais feminina, sem me masculinizar? Uhum. Porque a nossa referência desde trabalhar fora é homem. É uma formatação extremamente masculina. E que às vezes acaba até nos fazendo a gente mesmo nos auto-sabotar. Porque a gente também vê histórias de mulheres que foram para o mercado de trabalho e o homem ficou em casa, né? E às vezes isso abalou a relação afetiva do casal, né? Que eles não souberam trabalhar isso, né? Também acontece, né? Acontece, Sinara. E eu vejo, o que eu vejo o maior problema? É as pessoas quererem entrar dentro de um modelo, de uma caixinha. E às vezes o formato não é para todo mundo. Porque qual é o problema? Se a mulher consegue fazer bem o dinheiro e o homem aceita, se você parar de se comparar com os outros e funcionar bem entre vocês dois, é o que importa. Agora, se o homem quer trabalhar fora e a mulher gosta do cuidado da casa, gosta de ficar em casa e os dois entram em acordo, tá tudo bem, gente. Agora, você querer, não, porque lá é assim, tenho que ser assim também. Eu vejo que a gente tem que começar a quebrar essa coisa de querer se encaixar tanto, sabe? Que aí você começa a ter, a lidar assim com mais leveza com as coisas. Porque, tipo, e se eu quiser trabalhar também? Se os dois quiserem trabalhar? Então, eu vejo assim que desde que os dois estejam felizes, né? Que um esteja em acordo e se comunicando com o outro, tá tudo bem. É você se conhecer e conhecer a relação que você está influenciando no financeiro. Total. Porque aí você vai começar a ter mais diálogo, você vai conseguir comunicar que você não está... Por exemplo, se você quer trabalhar fora, não quer ficar em casa cuidando, né, apenas dos filhos, se você quer se realizar profissionalmente, porque eu vejo assim, eu sou uma mulher que eu preciso dessa coisa do profissional. Eu não me sinto plenamente realizada ficando só dentro de casa. Inclusive, tem estudos que mostram que quando a mulher permanece muito tempo em casa, até o vocabulário dela regride. Mas isso é que nem você falou, cada ser humano na sua proposta, né? Porque tem gente que gosta de ficar em casa, né? Sim, tem gente que assumir gosta. esse papel de dona de casa, né? Que não é. Mas aí que tá, só que daí a mulher tem que começar a ter a consciência do que aquilo vai acarretar para ela, porque geralmente ela não tem. Porque a sociedade aceita muito bem que ela fique em casa. Então, às vezes, não é tanto o que ela quer como aquele modelo padrão. Porque se eu for uma mulher assim, eu vou ser aceita. E você também atua com palestras em empresas, né? Como que funciona? Sim, quando surge a oportunidade da gente divulgar a educação financeira, né, eu tenho feito também esse trabalho. Não é um trabalho tão assim, vou dizer, já fiz várias palestras, mas é uma coisa que como a educação financeira começou aí a entrar em evidência, eu vejo, né? Então surgem algumas oportunidades. Inclusive, essa semana mesmo eu estive em Chopinzinho, na Doce Doce, fazendo uma palestra lá, que eles estavam na semana da CIPAT, né? Para os funcionários mesmo. Daí entrou homens, mulheres, né? De várias idades e tal. Então foi bem, bem interessante. Então, Lucinéia, nos ajude. Eu vou falar por mim, que estamos com as contas lá triste de ver. Porque às vezes as pessoas não querem olhar para as contas, né? Existe Elas muito têm isso. o cartão lá, eu vou passar, depois eu resolvo, não vou olhar, e deixa estourar, né? Sim. Quais são os passos, então? Primeiro, quais são os passos seriam, assim, dá umas dicas para nós, assim, além de te consultar, né? Eu vejo assim que a primeira coisa é que o que você fez até agora não te define como pessoa, como ser humano. Todos nós somos, né,
capazes de fazer diferente, de mudar a direção, né, das nossas finanças, caso a gente escolha olhar para isso, né? Porque, como você falou, às vezes a pessoa ela não está preparada ainda para olhar para aquilo. A gente não quer olhar para o que é ruim, né? Sim, causa desconforto. E aí vem o que eu falei, por exemplo, da mulher com a história. Então, até então, nós éramos coadjuvantes na história. Né? Então, a gente era sempre como um marido, como tutor. Então, você vê, em muitos momentos, a mulher ela era considerada incapaz. Então, ela tinha esse perfil mais infantil, digamos assim. Porque quem que você considera que não pode fazer as coisas? Uma criança, né? Então, a gente foi tratada muito tempo como criança com relação ao dinheiro. E a gente vai perpetuando isso ao longo, né, dos anos aí, porque as nossas ancestrais aí não tiveram a oportunidade que a gente tem hoje, né, de poder trabalhar e gerar. Só que as crenças, até que você mude elas são fortes, né? Só que a partir do momento que você escolhe olhar para isso como uma mulher adulta, e aí você tem que começar a olhar assim, e querer mudar aquilo. O primeiro passo é você decidir realmente querer olhar e saber e suportar o desconforto que isso vai acarretar. Porque quando a gente é adulto, a gente sabe que a gente não vai fazer só o que a gente gosta. A gente não pode fazer só o que é gostosinho. Tem as coisas que... Encarar o problema. Encarar o problema. E ter muito nítido aonde você quer chegar. Por que vai ser bom para você olhar para as suas finanças? Porque é necessário. Né? E aí, o que você vai colher no futuro com isso? Então, ter essa... nítido aonde você quer chegar com aquilo e se propor a dar esses passos, por mais que sejam difíceis. Então, procurar uma ajuda, pode ser uma psicóloga, né, dependendo do caso e tal, ou uma ajuda, que nem uma mentoria, como a minha. Então, tem vários caminhos, assim. Então, o primeiro passo é você decidir realmente olhar para isso e tentar entender, por exemplo, como você falou do consumismo, começar a se perceber, sabe? A gente... ter consciência, começar a ter assim uma autoanálise, uma autoobservação com relação às nossas decisões financeiras, vai ser assim fundamental. Inclusive em vários aspectos da nossa vida, né? A gente precisa ter essa consciência de se olhar, sabe? De se observar. A vida é tão corrida que a gente não para, mas as respostas estão dentro da gente mesmo, do porquê daqueles comportamentos. E você falou também que como a gente era criança, né, ninguém nos ensinou isso, né? A gente não foi ensinado, a gente não tem que levar essa culpa, né? Não, com certeza não. Nós vamos dar uma breve pausa para um cafezinho e logo após nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, né? Como que a gente aprende a lidar com as nossas finanças, não levar essa culpa, né? Encarar mesmo que a gente precisa saber melhorar a nossa saúde financeira. Nós vamos dar uma breve pausa para um cafezinho e voltamos logo após o intervalo. Fique conosco.